Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, Vasco apresentou aí seus 3 primeiros reforços. Vamos falar aí das chegadas do lateral direito Zeca, do lateral esquerdo também, né, joga na esquerda. Também vamos falar aí do zagueiro Hernando e do Marquinhos Gabriel, que foram todos apresentados agora há pouco. E o Alexandre Pássaro, diretor executivo do Vasco, falou de muita coisa, hein, pessoal, muita coisa importante. E o Benítez, pessoal, pediu para sair do Vasco. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal como de costume, muito fácil, só clicar embaixo no inscreva-se, muito simples mesmo. Também ativa o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco e receber todas as informações, novas contratações do Vascão aqui do nosso canal. Por isso é importante você também deixar o like aí para o YouTube continuar recomendando nossos vídeos aqui e você não perder nada todos os dias aqui, notícias do Vascão. Bom, pessoal, como todo mundo sabe, o Vasco finalizou aí as contratações de 3 reforços aí para essa temporada, né? Para a disputa aí da Série B, e os 3 jogadores foram apresentados hoje, né? O lateral esquerdo Zeca, também o meio atacante Marquinhos Gabriel e o zagueiro Hernando. Ambos chegam com um contrato até o final da temporada. O torcedor vascaíno bastante esperançoso que eles possam ajudar o Vasco aí nessa volta à primeira divisão, né? Porque com certeza é o grande campeonato do ano aí pro Vasco, é voltar para a primeira divisão. Lógico, tem a Copa do Brasil, um campeonato importantíssimo que dá muita grana pro Vasco, só que a meta, obviamente, da diretoria e também, claro, da comissão técnica é a volta para a primeira divisão, e o Vasco apresentou aí seus 3 primeiros reforços. Todos disseram aí que chegaram ao Vasco devido ao tamanho do Vasco, devido aí ao tamanho do nosso clube, né, que o Vasco dispensa comentários, e com certeza a gente torce para que eles recuperem o seu futebol. Todos eles têm em comum essa gana de voltar a vencer, de voltar a ser vitoriosos nas suas carreiras, porque o Marquinhos Gabriel, muito tempo que não joga, desde novembro, outubro, que ele não entra em campo com a camisa do Cruzeiro, quando era o seu último time, e agora vem para o Vasco querendo aí dar a volta por cima, recuperar o seu futebol. O Zeca Idem, a mesma coisa, jogador campeão olímpico com a seleção brasileira, foi vendido a peso de ouro para o Internacional na época que ele saiu do Santos, um jogador bastante conhecido aqui no futebol brasileiro e que quer sim dar a volta por cima e ajudar o Vasco, chega bastante motivado. O Hernando também, né, um zagueiro que chega em tese para ser titular, falou das suas características, falou que também joga improvisado na lateral se for preciso, é um zagueiro rápido, e um fato me deixou bastante curioso na apresentação do Hernando, né, que o zagueiro não tomou nenhum cartão amarelo no último Campeonato Brasileiro, um fato histórico, né, para um zagueiro, ainda mais de um time como o dele era o Bahia, né, estava brigando para não ser rebaixado, o jogador passou ileso o Brasileirão todo, é o zagueiro que tomou menos dribles aí no Brasileirão, e devido talvez a essas estatísticas, o Vasco justifica aí a sua contratação. Fato é de que o nome do Marcelo Alves foi jogado também à mesa, né, na apresentação dos jogadores, devido aí ao carinho do torcedor vascaíno e também da permanência que todos nós torcedores, ou a grande maioria dos torcedores do Vasco, queriam ver do zagueiro e ficar no Vasco. Só que não aconteceu, ele está fechando com o Vitória, já está praticamente fechado com o Vitória, e o Alexandre Pássaro falou a respeito disso. Diz que o Vasco tem bons zagueiros, zagueiros jovens, e que o Marcelo Alves seria mais um zagueiro jovem no elenco vascaíno, né? E o Vasco optou por ficar com o Ricardo Graça e os outros 2 zagueiros mais jovens, né? O Ulisses e o Miranda. E muito por isso não permaneceu com o Marcelo Alves aí no Vasco. Fato é de que ele também esclareceu que contratou o Hernando, porque o Hernando chegou com um valor abaixo do que seria o Marcelo Alves e ainda vai sobrar um dinheiro para o Vasco com essa contratação. E vamos ver se no campo realmente vai dar certo o Hernando aí, como deu certo o Marcelo Alves, né? Que foi um dos poucos jogadores na última temporada que passaram ilesos por todos nós torcedores, né? Não criticamos o Marcelo Alves, porque ele jogou muito bem com a camisa do Vasco, mas não evitou o nosso rebaixamento. E agora o Vasco tenta ainda ir ao mercado buscar mais nomes. O Alexandre Pássaro disse que não param por aí, pode ser que cheguem mais nomes ainda ao Vasco. Ele foi perguntado sobre a situação do atacante Wellington Nenes, o jogador com passagens aí pelo Shakhtar Donetsk, pelo Fluminense, entre outros clubes. Disse que o jogador chegaria para o Vasco para se recuperar aí fisicamente, tentar se tratar no Vasco, sem contrato nenhum, pessoal. Só que acabou vazando essa informação, e as informações que a gente viu aí na mídia, né, vários sites divulgando, é de que o Wellington Nenes seria contratado pelo Vasco. E isso não era verdade, e o Alexandre Pássaro tratou de encerrar uma possível vinda do Wellington Nenes para o Vasco, né, para ele se tratar. E as negociações, no caso, estão emperradas aí para o jogador se tratar, nosso centro médico aí do Vasco. O Alexandre Pássaro deixou em aberto uma possível volta aí, quem sabe, do Wellington Nenes para tratar no Vasco, quem sabe, dependendo da
sua evolução até mesmo chegar a ser contratado. Fato é de que esse nome está praticamente descartado. É um jogador aí que foi bastante especulado, que não deve ser atleta do Vasco aí para essa temporada. Ele disse também que outros nomes podem chegar nesses mesmos moldes aí, jogadores vindo para se recuperarem no clube, e o Vasco de olho talvez consiga aí fechar algum contrato bacana com jogadores que podem estar lá se recuperando e vir jogar com a nossa camisa. Perguntado também sobre vários temas, o Alexandre Pássaro falou aí a respeito do Leandro Castan, do Germancano e do Fernando Miguel. Diz que todos esses têm uma situação totalmente diferente, né? O Leandro Castan e o Fernando Miguel já estão há mais tempo no clube, jogadores que respeitam a história do Vasco, ficaram bastante tristes aí com esse rebaixamento, de acordo com o Alexandre Pássaro, e estão sendo avaliados aí pela diretoria e também ver se os jogadores vão se adaptar à nova realidade financeira do Vasco, porque foi isso que eu entendi. Ele vai tentar conversar com os jogadores, ver se abaixam, reduzem aí, no caso, seus salários, para que eles continuem no Vasco caso tenha interesse aí em permanecer para a disputa da Série B. A gente já trouxe informações aqui que o Atlético Mineiro tem um interesse na contratação do Leandro Castan. O Fernando Miguel, até o momento, não se sabe se tem algum clube interessado nessa contratação. Fato é de que ambos têm contrato até 2022 com o Vasco e irão permanecer até o momento no nosso clube. E óbvio, vão tentar entrar num acordo aí para tentar entrar numa realidade financeira que o Vasco pretende para pagar para eles. O Alexandre Pássaro também falou a respeito aí do Germancano, pessoal. O Germancano que vive uma situação delicada, né? O maior medo do torcedor vascaíno é perder o seu artilheiro, jogador que foi sondado aí pelo Corinthians e também pelo Ceará, de acordo com o jornalista Cícero Melo. O Alexandre Pássaro esclareceu melhor essa situação, disse que em momento algum o Cano está insatisfeito no Vasco, não pediu para sair do Vasco. Segundo várias informações, o Cano queria jogar num time de primeira divisão e não na segunda divisão. Ele disse que o empresário e o próprio atleta confirmou que não importa se o Vasco está na primeira ou na segunda, ele quer jogar com a camisa do Vasco. O Vasco deu uma visibilidade gigantesca ao Germancano, basta você ver o tamanho que era o Germancano antes de chegar ao Vasco e agora, né? Ele é gigantesco, um jogador bastante conhecido e com certeza o Vasco abriu mais portas ainda para o atleta aí na sua carreira. E parece que ele mostra gratidão sim ao Vasco, tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2021 e parece que vai permanecer no clube, a menos que apareça uma proposta aí boa para o Vasco e boa para o Germancano, que tire o argentino do nosso clube. Informações, como a gente trouxe mais cedo, que ele pode ser o capitão do Vasco aí nessa temporada de 2021. Vamos aguardar, ver se o argentino Germancano vai permanecer no nosso clube. O Alexandre Pássaro falou também a respeito aí de várias outras situações, falou aí de jogadores que foram afastados, que tiveram aí as férias estendidas, né? Ou seja, jogadores que serão negociados pelo Vasco. Diz que o Iago Pikachu já tem uma situação aí bem encaminhada para ser envolvido aí numa possível negociação com o time da Série A e possivelmente pode dar adeus ao Vasco aí a qualquer momento e ser confirmado como um reforço de um outro time. Esse time em tese seria o Fortaleza hoje, que estaria à frente dos demais para contratar o nosso ex-jogador Iago Pikachu, que está bem longe de permanecer no Vasco. Outro jogador que também deixa o Vasco é o Leonardo Gil, que está acertado com o Colo-Colo por empréstimo até o final dessa temporada. O Vasco vai ter que estender o seu empréstimo e reemprestar ele para o Colo-Colo devido às burocracias lá do seu time, do Al-Ittihad da Arábia Saudita, e por isso ele continua tendo meio que um vínculo fantasioso com o Vasco para assinar contrato com o Colo-Colo, mas não faz parte mais do Vasco e o jogador irá para o Chile. Essas são as situações de jogadores que podem deixar o Vasco, jogadores que estão deixando o Vasco e também jogadores podem chegar no nosso clube. O Alexandre Pássaro disse que não para por aí, que o Vasco está sempre analisando, sempre está antenado no mercado e que pode trazer mais reforços aí a qualquer momento. Se fala bastante aí do nome do Shailon, né? Um jogador que pode fechar também a qualquer momento com o Vasco. O Alexandre Pássaro não escondeu o nome desse jogador, disse que o jogador no momento não interessa ao Vasco, mas as informações que a gente tem é que o jogador está muito próximo de fechar com o Vasco e possivelmente pode ser anunciado aí a qualquer momento como reforço envolvendo o Martim Benítez, hein, pessoal? Essa situação é bastante crítica aí do Martim Benítez. Eu não esperava que o Martim Benítez fosse pedir para deixar o Vasco, como esclareceu e deixou bem claro com todas as palavras do Alexandre Pássaro, né? Ele disse que o Martim Benítez pediu para ir para o São Paulo e que deseja sim fechar com o clube paulista, e o Alexandre Pássaro confirmou que entre hoje e amanhã o negócio deverá ser concretizado, a sua rescisão com o Vasco deverá ser publicada aí, deve ser assinada e com certeza ele vai deixar o Vasco
e o Vasco, em tese, vai ficar sem nada, né? Parece que o Vasco não tem interesse em pedir nenhuma troca ao São Paulo, como teve várias informações que poderia ser envolvido o nome do jogador Shailon e também do atacante Paulinho Boia na transação aí com o Benítez para o São Paulo. Esses nomes parece que não são confirmados aí pela diretoria do Vasco e vamos aguardar como que vai ser feito esse negócio. Fato é de que o Martim Benítez não deverá ser mais jogador do Vasco aí nas próximas horas ou até mesmo amanhã, já carimba aí a sua ida para o São Paulo. O jogador, infelizmente, pedindo para sair do Vasco, né? O Vasco não tem dinheiro para permanecer com ele e óbvio que o cara também não quer jogar a segunda divisão aí no Campeonato Brasileiro, sendo que tem time que vai disputar a Libertadores, como é o caso do São Paulo querendo o cara, né? A gente sabe que sempre isso aqui fala mais alto, o projeto do time, mais ambição, o jogador sempre é ambicioso, deseja ir para um time que está disputando sempre títulos e não querer jogar na segunda divisão. A gente tem que ser honesto aqui com o torcedor vascaíno, porque é isso que o jogador pensa. Não vou falar aqui que o jogador pensa em jogar a segunda divisão com a camisa do Vasco, sendo que ele poderia estar jogando a Libertadores com o São Paulo, jogando a Libertadores aí com o Grêmio. Isso são exemplos que a gente sabe que realmente acontecem aí no futebol e o Benítez é mais um desses casos que irão deixar o Vasco e que vai deixar o Vasco e vai fechar com o São Paulo para a disputa da Libertadores. Deixa aí nos comentários se te agradou os nomes contratados desses 3 reforços, tudo que disse aí o Alexandre Pássaro a respeito de jogadores que estão saindo do Vasco, jogadores podem chegar no nosso clube e com certeza em breve podemos ter mais contratações anunciadas pelo nosso clube e vamos trazer aqui no nosso canal. Comenta aí sobre essa saída do Benítez, né, pessoal? Ele pediu para deixar o Vasco, vai fechar com o São Paulo aí a qualquer momento. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer. Muito simples, só clicar embaixo e inscreve-se e ativa o sininho para você não perder nada. Muito obrigado a todos vocês, ótimo dia e forte abraço.